Meus irmãos, bom dia. Graça e paz. Nós estamos aqui hoje para podermos cultuar a Deus, celebrarmos a Deus pelos 44 anos da nossa igreja. Desses 44 anos, 22 são nesse templo. Metade. Nós viemos para cá em maio de 2003. Então, nossa igreja completando 44 anos, de 81 até 80, estamos em 2025, e nós nos alegramos na presença de Deus e queremos cultuá-lo, então, nesse dia do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a todos nós e que Ele, acima de tudo, aceite a nossa adoração. Nós vamos dar início a este culto. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Segunda Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e querido Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, que nós fomos criados por Ti para adorarmos, para glorificarmos o Teu santo nome. Ó Pai, nós não fomos criados pelo Senhor para nós mesmos, mas fomos criados, ó Pai, para o Senhor. Ó Pai, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Deus, por Tua fidelidade, porque como acabamos de ler, se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo, a Ti mesmo, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia para que nós possamos, ó Deus, a cada dia Te conhecer melhor, através da Tua palavra, ó Deus, através da frequência da Tua igreja, ó Pai, das orações, ó Deus, que fazemos ao Senhor. Ó Pai, Te adoramos, porque a Tua igreja, que está espalhada por este mundo afora, está presente, ó Pai, também neste local, ó Deus, há 44 anos, ó Pai, organizada, mas, ó Pai, já esteve aqui antes, já está aqui há mais tempo. Ó Pai, o Senhor tem sustentado a Tua obra neste local, ó Deus, usando tantas pessoas imperfeitas, mas são, ó Pai, instrumentos do Senhor. E o Senhor, ó Pai, está agindo na vida de todas elas, ó Pai, de todos nós, de acordo com a Tua santa e perfeita vontade. Ó Pai, nos ajude a darmos ao Senhor, a prestarmos ao Senhor um culto cada vez mais bíblico, um culto, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, mais agradável a Ti. Ó Deus, cuida de cada coração que está aqui presente e perdoe, Pai, os nossos pecados. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar? E abra sua Bíblia no Salmo 32.
Salmo 32. E nós vamos ler este salmo que tem 11 versículos. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês os versículos pares. Então, leitura alternada, Salmo 32, de 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, todos nós somos pecadores. O crente, o cristão, o verdadeiro servo de Deus, não vive na prática do pecado, não vive pecando, mas infelizmente ele ainda peca e nós precisamos nos arrepender e precisamos confessar a Deus os nossos pecados e ele certamente nos perdoará. Então nós vamos, neste momento, orar ao nosso Deus numa oração de confissão de pecados. Santo Deus e Pai querido, louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Nós queremos, ó Deus, nessa hora te agradecer pelas muitas bênçãos alcançadas dos meus irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, Amém, Deus. pela principal que é a salvação do teu Filho Jesus. Verdade, Pai. Queremos te agradecer também por todos os corações aqui presentes, ó Deus, nessa manhã. Amém, Deus. Amém. E com certeza estamos aqui porque o nosso coração se sente grato. A verdade, Deus. Amém. Amém, Deus. Fazer isso através da expressão das nossas palavras, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, está acima de todos e de tudo. É verdade, Deus. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor. Verdade, Deus. Amém. Nós, ó Deus, queremos dizer ao Senhor que pela pequenez que somos, que temos, o Senhor é um Deus grandioso e se importa com cada um de nós. Amém, Deus. Amém. O Senhor se importa e a prova é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e está intercedendo por nós. Verdade, Deus. Amém, meu Pai. Na presença dele aqui nessa hora. Verdade, Deus. Amém. Deus, nós precisamos do Senhor. Confessamos a Ti que somos pequenos demais, somos pecadores. Verdade, Deus. Somos acreditos, Senhor Deus, não vivemos na prática do pecado, mas o pecado está sempre presente ao nosso vida. É verdade, Deus. Para isso, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito esteja constantemente, Senhor Deus, na nossa vida. Verdade, E Deus. não Amém. somente os nossos passos, os nossos pensamentos. Amém, Deus. Amém. O nosso dia a dia. Amém, meu para não Deus. pecarmos contra o Senhor. Verdade, amém, Deus. Amém. Nós, muitas vezes, ó Deus, pecamos, mesmo sem sentir que estamos pecando.
o nosso coração falha, a nossa mente, ó Deus, vagueia por alguns lugares, e com isso nós dispersamos nossos pensamentos e pecamos contra o Senhor. Verdade, Deus, Mas nós não misericórdia. queremos viver assim, Senhor Deus. Verdade, Deus. Nós queremos viver para honrar e glorificar o teu nome. Amém, Deus. Amém. Para isso, Senhor Deus, nós também pedimos ao Senhor ser com cada mais uma vez nós pedimos. Amém, meu Deus. Amém. Cada coração aqui presente, Senhor Deus. Eles que têm dificuldades, Senhor Deus, Ó Deus, ajuda. talvez no relacionamento com o Senhor. E ser mais próximos do Senhor. Amém, Deus. Amém. E esse laço de amizade com o Senhor, de conhecimento com o Senhor, possa ser, o Deus, cada dia mais estreito. Amém, Deus. Amém. E que assim nós venhamos a glorificar o Senhor. É verdade, Deus. Amém, meu Pai. E todos os nossos passos. Verdade, Deus. Amém, meu Pai. Ó Deus, precisamos do Senhor. Mais uma vez nós precisamos. É verdade, Somos Deus. pequenos, incapazes. Pecamos contra o Senhor. Precisamos do Senhor. Amém, Deus. Amém, meu Pai. Para isso nós pedimos mais uma vez. Amém, Deus. Que o Santo Espírito esteja ocupando o centro da nossa vida. Amém, Deus. Para que Cristo seja o centro das nossas emoções. É verdade, E Deus. que venhamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor para Deus. Amém, Deus. Amém. Abençoe, Senhor Deus. Abençoe esse trabalho que está sendo realizado. E esses anos que aqui passamos possa fazer muita diferença na nossa vida. Amém, Deus. É verdade. E que nós possamos prosseguir honrando e amando o nome santo. Amém, Deus. Amém, Senhor. Fica conosco. Amém, meu Deus. Amém. Abençoe a tua palavra, ela já é abençoada. Mas nós queremos ouvi-la e também, Senhor Deus, tirar lições preciosas para o nosso dia a dia. Verdade, Deus. Amém, meu Pai. Amém, Deus. Que nós venhamos a ser cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Verdade, Deus. Amém, meu Pai. Amém, Deus. E reinará para todos. Amém, Deus. Amém. Amém. Amém, meu Pai. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 ao versículo 36. É um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Romanos, capítulo 11, de 33 a 36. Eu quero que a igreja leia comigo, então todos a uma única voz leremos esses 4 versículos, Romanos 11, 33 a 36. Vamos lá todos juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, vamos de novo ao verso 36? Vamos lá? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria muito grande retornar a essa igreja, poder trazer a palavra de Deus aos irmãos. Agradeço o convite do pastor Samuel. Peço perdão aos irmãos, estou com a voz um pouquinho ruim, porque essa semana, não sei se é uma gripe, se é uma virose, me pegou e eu estou bem debilitado. Graças a Deus hoje estou bem melhor, porque até quinta-feira
Estava até preocupado de não conseguir pregar, porque eu estava tossindo muito. Então, se eu tossir aqui no meio, aqui, não se assuste, é porque ainda há resquícios dessa enfermidade. Mas trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Campo Belo, na pessoa do reverendo Valdeci Santos, para essa igreja querida. Tive a oportunidade, no meu segundo ano, se eu não me engano, de trazer uma palestra aqui sobre política. Foi um momento muito interessante, muito oportuno para aquela questão. E eu tinha feito uma brincadeira que se tornou realidade. Eu falei, se os irmãos quiserem me trazer para pregar, pode ficar à vontade, que eu sei pregar também, não só dar palestras. E cá estou nesta manhã. Como o pastor adiantou, estou formando no seminário. Se Deus permitir, meu último ano aqui. E retornarei para a região de Rondonópolis. Só um detalhe, eu não acabei não falando com o reverendo. Eu estou indo para assumir uma igreja lá, uma congregação chamada Luz e Vida, na cidade de Rondonópolis. É na cidade também, mas não estou retornando para a minha igreja que me enviou, mas sim uma congregação da cidade. Peço oração para os irmãos diante disso também. E, se Deus permitir, caso no início do ano, 7 dias depois do nosso seminarista Thales e a Sabrina, caso no dia 10, o caso dia 17. Então, eu peço oração também para os irmãos. Mas eu convido os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 3. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Primeira Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: a santa e bendita palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, a tua palavra foi aberta e lida, e nessa hora nós pedimos a tua iluminação. Use a vida do pregador para que ele seja de fato instrumento do Senhor, para levar a tua palavra ao teu povo. Que haja edificação no meio da tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é um dia muito especial para essa igreja que está de aniversário, está comemorando mais um ano de vida, 44 anos da existência desta comunidade aqui neste bairro. E para mim, tem 2 momentos na nossa vida que fazem que nós refletamos ou reflitamos sobre a nossa vida ou sobre como nós estamos vivendo. Um é o velório, outro é o aniversário. No velório, quando nós enxergamos o final de uma vida, nós paramos para refletir como nós estamos vivendo a nossa. Talvez você observe como a nossa vida é frágil diante de um cenário num velório. Ou você perceba, ou faça uma análise e perceba como eu estou de fato vivendo essa vida que Deus me deu. Mas um outro cenário um pouco mais alegre é o aniversário, onde nós, para alguns, é um momento de alegria, porque o tão sonhado 18 anos chegou e agora eu sou de maior. Ou para outros, um pouquinho mais de desespero ao perceber que os 18 anos já ficou há muito tempo atrás e a idade está chegando. Mas são momentos também de nós fazermos reflexões. Ao nos alegrarmos por mais um ano que Deus nos concede de vida, ao ver os nossos familiares reunidos junto conosco para comemorarmos, para alegrar junto com a gente naquele momento. Mas fato é que nós fazemos reflexões no nosso aniversário também. E o aniversário de uma igreja? Comemoração de mais um ano de existência. Será que encaixa nós termos lições ou reflexões diante desse cenário? Eu acredito que sim. Sim, por um motivo. Essa igreja não está comemorando 44 anos da existência desse templo. Até que o pastor falou que esse templo tem 22 apenas. Essa igreja não está comemorando apenas uma
uma data de que o CNPJ dela começou a validar. Essa igreja não está comemorando apenas a organização dessa comunidade como igreja. Essa igreja, neste dia, está comemorando 44 anos que o povo de Deus está reunido neste bairro para compartilhar do Evangelho, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Isso é ser igreja. E sendo igreja, nós podemos sim tirar reflexões importantes para a nossa vida. Mas essas reflexões não vêm de qualquer lugar. Por sermos igreja de Deus ou igreja de Cristo, nós precisamos olhar para a Escritura e ver o que a palavra de Deus quer mostrar, quer ensinar para a igreja de Deus a vivermos em nossos dias. E também é importante destacar que a igreja, tanto o Parque Esplanada quanto as outras igrejas espalhadas na face dessa terra, sofre com impactos deste mundo. Impactos internos e impactos externos. Problemas que afrontam a igreja e ela sempre precisa estar atenta sobre como ela está vivendo nos seus dias. Mas esses problemas não são tão novos quando a gente imagina. A palavra de Deus mostra que esses problemas que a igreja enfrenta, ela enfrenta desde os dias da escrita da Escritura. Paulo, essa carta que nós acabamos de ler a introdução dela, Paulo está tratando com uma igreja assim, uma igreja problemática. Uma igreja que sofria com ataques internos, onde membros daquela igreja estavam vivendo de forma dividida, de forma a fazer facções. Alguns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas e outros, inclusive, de Cristo. Ou seja, ela estava vivendo rachas dentro daquela igreja. Mas também tinha um grupo naquela igreja que vivia promiscuamente. Eles não estavam preocupados com a sua vida de santidade e viviam de forma promíscua. Outros duvidavam do apostolado do apóstolo Paulo. Eles estavam duvidando da liderança ou daquele chamado que o apóstolo Paulo tinha e colocando em xeque se de fato Paulo era um verdadeiro apóstolo. Outros também estavam duvidando ou colocando em xeque a teologia. Muitos não criam, inclusive, na ressurreição. Mas também essa igreja sofria com ataques externos. Esses ataques que eu mencionei são internos. Mas ela sofria com ataques externos, por ela estar em Corinto. Corinto era uma cidade muito problemática, pensando na igreja. Por quê? Porque ela era muito influenciada pela filosofia da época, uma cidade muito filosófica, que tinha muitos ensinos, muitos conhecimentos, e por ser uma cidade marítima, um ponto de encontro das regiões, ela também tinha muitas religiões vindas de outras partes. Então era uma cidade muito misturada, uma cidade muito pluralizada. E a igreja sofre com isso também. Mas Deus levanta o apóstolo Paulo, fundador daquela igreja, para ajudá-los. E essa carta, o propósito dela é corrigir os erros que essa igreja estava sofrendo, tanto com os ataques internos, quanto com os ataques externos, e encorajá-los a viver como igreja de Cristo. Por isso, pensando nessa temática de aniversário da igreja, pensando que este momento é um momento de reflexão, o tema da nossa mensagem nesta manhã é este: lições para a igreja de Cristo. Lições para a igreja de Cristo. O início dessa carta, ou a saudação que o apóstolo Paulo faz para essa igreja, nos traz lições riquíssimas que nós podemos tirar para a nossa vida como igreja presbiteriana do Parque Esplanada, como vivermos em nossos dias. E a primeira lição que esse texto nos ensina é que, como igreja de Cristo, nós devemos honrar os líderes escolhidos por Deus. Nós devemos honrar os líderes escolhidos por Deus. Volte os olhos ao texto no verso 1. A parte inicial do verso 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele mostra, ele dá as suas credenciais no início da sua carta. Era comum o apóstolo Paulo usar termos como Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, servo de Cristo. Mas aqui na carta aos Coríntios, ele dá uma ênfase maior. Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo de Cristo. E Paulo não faz isso de qualquer maneira ou sem um objetivo. Paulo faz isso por conta de dois motivos principais. Primeiro, porque o seu apostolado estava sendo colocado em xeque, como eu disse no início.
Muitos ali não acreditavam que Paulo de fato era um apóstolo. Então ele está mostrando, desde o início da sua carta, ele falando, eu fui chamado, eu fui vocacionado por Deus. Esse chamado, esse apostolado não vem de minha própria mente, não foi um auto-chamado, mas pelo contrário, o próprio Deus me chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está mostrando e dando a credencial de quem o chamou, de quem o vocacionou para aquela função, por conta desse motivo de que o seu apostolado estava sendo colocado em xeque. Mas o segundo motivo é que Paulo tinha a ciência que a autoridade que ele tinha não provinha dele. Por isso que ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo está mostrando que a autoridade que ele tinha para falar tudo aquilo que ele vai desenvolver na carta não vem de si próprio. Ele tem um chamado divino para um objetivo divino. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, então, com essa credencial, ele mostra o seu chamado, a sua liderança está baseada não em conhecimento de si mesmo, não em pensamento de que ele é alguém muito importante. Ele entende a dependência de quem o chamou. E aqui, irmãos, fica uma lição muito importante para nós. Tome cuidado com aqueles ditos apóstolos, ditos líderes que têm um auto-chamado. Que o objetivo é para a sua autopromoção. O apóstolo Paulo está mostrando qual é o verdadeiro chamado do líder de Deus. Ele é chamado por Deus, escolhido por Deus para um objetivo. E esse objetivo não é sua própria glória. Esse objetivo não é autoexaltação. É sim exaltar o nome de Cristo. A função dele, a função do líder chamado por Deus, é glorificar a Cristo, anunciar a Cristo, corrigir a igreja de Cristo por meio do evangelho de Cristo. Então tome cuidado com aqueles ditos líderes autovocacionados. Mas o final do verso 1 também, Paulo traz um detalhe muito interessante, muito importante. Ele diz, e o irmão Sóstenes. Nós não sabemos muito bem quem é este Sóstenes. Alguns estudiosos vão dizer que ele é o que foi citado lá em Atos 18, mas nós não temos muita informação se de fato é este Sóstenes. Mas o ponto é, Paulo citando Sóstenes aqui, ele traz duas lições muito legais para nós. Primeiro, ele mostra a sua autoridade, e ele faz essa diferença proposital, porque quando ele anuncia quem Paulo de fato é, ele diz, eu sou um apóstolo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. Ele está mostrando que Sóstenes aqui não é um apóstolo, mas Paulo sim, de fato, é. Mas uma segunda, algo importante e interessante que Paulo faz aqui, é mostrar que a vida ministerial não pode ser vivida só. Ele precisava de amigos, ele precisava de irmãos para estarem junto com a obra. Por isso que ele enfatiza aqui, olha, eu não estou só, fui chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus, mas eu preciso de pessoas ao meu lado. E o irmão Sóstenes está aqui, como cooperador comigo neste ministério. E é interessante que Paulo faz isso em várias partes das suas cartas. Ele destaca que ele não está só. Ele cita Timóteo, ele cita... fugiu o nome do outro aqui, que eu sou péssimo com o nome. Mas ele cita aqueles que o ajudam na sua caminhada, para mostrar que a vida ministerial não deve ser vivida só. E aqui fica mais uma importante lição para nós. Diante desse texto, diante dessas credenciais que Paulo nos mostra, ele quer trazer uma lição. Nós, como igreja, devemos sim respeitar, honrar os líderes escolhidos por Deus. Honrar em que sentido? Eu não quero dizer que você precisa honrar no sentido de venerar, de abaixar a orelha e viver da maneira que o líder quer que você viva. Não é isso. O texto não está mostrando isso. O texto está mostrando e entendendo o contexto que Paulo era chamado por Deus, Paulo era um homem escolhido por Deus para um propósito de levar o evangelho de Cristo Jesus para aquela igreja. E aquela igreja não estava entendendo isso, estava desrespeitando este apóstolo Paulo. A lição para nós é, nós precisamos entender que Deus escolhe sim líderes, com este propósito, de ser chamado por Deus para levar o evangelho de Jesus Cristo. E eu, como igreja, devo honrar estes líderes. Honrar como? Eu devo honrar orando pelos meus líderes.
E lembre-se, quando eu estou falando líderes aqui, eu não estou citando apenas o pastor ou o seminarista da igreja. Sejam presbíteros, diáconos, professores de escola dominical e líderes de sociedades internas, qualquer cargo de liderança se inclui aqui. E eu não quero dizer que esses líderes são apóstolos. A gente sabe que o apostolado se findou ali, inclusive no apóstolo Paulo. Mas o chamado de líderes chamados por Deus para o propósito de conduzir o povo de Deus a Jesus Cristo se encaixa a nós. E é sobre esse tipo de liderança que eu quero dizer aqui. Nós devemos honrar por eles, orando pelos nossos líderes, colocando eles diante das nossas orações, diante de Deus por meio das nossas orações. Aquela igreja tinha esquecido ou perdido isso de vista. Ao invés disso, elas estavam apenas duvidando do apostolado, ou seja, duvidando que se de fato Deus tinha chamado o apóstolo Paulo. Eles não estavam colocando os líderes instituídos por Deus diante do Senhor, pedindo: Deus, abençoe essa liderança. Abençoe que os líderes escolhidos pelo Senhor sejam fiéis a Ti. Que eles continuem sendo fiéis, que eles não caiam nas ciladas dos inimigos. Que eles não façam a sua igreja se desviar. Esse é o papel de honra da igreja com os seus líderes. Ore pelos seus líderes. Peça ao Senhor que proteja-os. Irmãos, como quase pastor, como o irmão nosso disse ali, nós vemos do lado de cá quão sofrido é, quão pesado é esse chamado. Porque alguns pensam que chamado pastoral é só flores. Mas nós sofremos sim, como futuros e como pastores. Às vezes nós não sofremos uma carga tão braçal, mas só de pensar que Deus nos colocou para conduzir o povo dele em crescimento. Isso é um peso muito importante. E se nós não tivermos ajuda dos irmãos em oração, ajuda em auxílio, esse fardo se torna ainda mais pesado. Nós cremos sim na soberania de Deus, que Deus nos sustenta. Nós não estamos aqui por acaso, Deus nos chamou para esse objetivo. Mas nós não vivemos só. Nós vivemos em união com a igreja. O pastor da igreja de vocês é um homem chamado por Deus para ministrar o evangelho do Senhor para vocês. Mas ele conta e precisa da ajuda de vocês em oração, em auxílio. Isso é a igreja honrando os líderes que Deus escolheu para ela. Mas não somente em oração, você honra o seu líder quando você exerce os seus ministérios junto com ele. Ou seja, você ajuda ele nas cargas do ministério. É triste ver igrejas onde o pastor é sobrecarregado com tantas coisas que o principal, às vezes, ele tem que deixar meio de lado porque não tem tempo, que é a preparação do evangelho. Porque ele está tendo que cuidar de SAF, o MP, o PH, e é tanta coisa nele que ele não consegue, de fato, se concentrar. Ele não tem força física e nem tempo hábil para fazer aquilo que ele é o primordial dele, que é o estudo e a preparação do evangelho. Honrar o seu líder é você ajudar ele nessas cargas. Você usar as lideranças, os dons que Deus te deu para o ministério, pastor, para a igreja de Deus. Por isso, honre seus líderes também, fazendo com excelência o chamado que Deus te colocou. Então, se você é líder, presidente de SAF, PH, o MP, se você é um diácono, um presbítero, honre os seus líderes, trabalhando na obra, fazendo com excelência. Porque assim você estará honrando os líderes também. E você honra os seus líderes, amando tanto os líderes como o rebanho de Cristo. O amor de Deus é manifesto pelo meio do seu povo, manifestado por meio do seu povo. E você honra os seus líderes, amando eles, cuidando deles. Não somente dos líderes, mas de toda a sua família. E também manifestando amor entre os seus irmãos. Aquela igreja estava dividida por falta desse entendimento. Por falta de amor uns aos outros, eles estavam fazendo facções. E falando, eu sou desse grupo, então, eu sou de Apolo, grupo de Apolo. Então eu rejeito o grupo de Paulo, de Cristo, ou até mesmo de Cefas. Não estava sendo manifestado o amor no meio daquela igreja. Com isso, aquela igreja não estava honrando os líderes que Deus colocou ali para mostrar, para cuidar daquele rebanho. Você, como igreja, deve honrar seus líderes, orando, servindo, junto com eles e amando. Mas aqui também fica uma lição para os líderes. O texto nos mostra uma lição rica para os líderes. Líder
Tome cuidado para não cair no erro de pensar que a igreja é sua. Tome cuidado para você pensar que o exercício de liderança que você exerce é seu. O apóstolo Paulo nos mostra. Ele é chamado de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. O apostolado de Paulo não era dele próprio. O objetivo não era o crescimento ou a exaltação dele. Ele tinha um objetivo: exaltar Cristo por meio do seu ministério. E você, como líder, tem esse papel também. A sua liderança deve ser exercida com um único objetivo: glorificar ao Senhor. Exaltar o nome de Jesus Cristo por meio das suas ações. Então, os liderados que Deus te deu é para que você mostre Jesus Cristo para eles. Para que as suas atitudes, os seus pensamentos quanto a estes homens, quanto a essas mulheres que Deus te colocou, é para que você coloque ou para que você conduza eles a conhecer mais de Jesus Cristo. Por isso, a primeira lição que esse texto nos mostra é que nós devemos viver ou honrar os líderes que Deus colocou em nossa vida. Mas a segunda lição que esse texto nos mostra é que nós, como igreja de Cristo, devemos viver a nova identidade que recebemos. Devemos viver a nova identidade que recebemos. Isso está no verso 2, quando agora Paulo se dirige à igreja a quem ele está escrevendo a carta. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E aqui pode parecer algo estranho para os nossos olhos. Parece que Paulo não está muito bem da cabeça, não, porque Corinto, uma igreja toda problemática, uma das igrejas mais problemáticas da Escritura, problema de divisão, problema de promiscuidade, problema de teologia, problema de várias coisas. Ele diz que essa é uma igreja de Deus? Peraí, Paulo, acho que na hora que ele foi escrever, ele entendeu errado. Acho que ele estava escrevendo para outra igreja e ele pôs aqui para Corinto. E se isso não bastasse, ele fala dos membros. Olha quem é os membros dessa igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Não, peraí, Paulo pisou na bola aqui. Humanamente falando, a gente pensa assim: essa igreja não é de Deus, não. Pode ser de qualquer pessoa, mas é de Deus. Olha as obras que ela faz. Mas Paulo faz isso propositalmente. Sabe por quê? Porque todos esses problemas que essa igreja está enfrentando, o ponto central é este: elas não estavam entendendo, aquela igreja não está entendendo a sua identidade. Então Paulo está chamando a atenção deles para mostrar: sua identidade não é se assemelhar com o povo de Corinto. Sua identidade não está aqui nessas práticas que este mundo te oferece. Sua identidade está em Deus. Se você entender que você é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, você vai entender que essas práticas que você está fazendo não condiz com Deus a qual você serve. Por isso que Paulo começa essa carta corrigindo a identidade daquela igreja. Ele faz isso para mostrar para aqueles homens e para aquelas mulheres daquela igreja que a identidade deles não está neste mundo, a identidade deles está em Cristo. E ele está falando: entenda isso e viva dessa maneira. No decorrer da carta, ele vai trabalhar essa ideia. Ele vai mostrar que que essa igreja é de fato de Cristo. Por isso que ele vai corrigir essas coisas. Ele vai sempre mostrar, ao invés de vocês continuarem praticando isso, olhe para Cristo. Siga o exemplo de Cristo. Busque seguir aquele que é o dono da igreja. Por isso que ele mostra essa nova identidade para aquele povo. Mas ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, ele mostra que essa igreja, ela tem dois endereços. Um geográfico, que ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, e um espiritual. Essa igreja de Deus que está em Corinto são santificados em Cristo Jesus. Ele mostra: essa igreja, sim, tem um ponto geográfico. Essa igreja está no Parque Esplanada, mas ela tem um endereço celestial. Ela é de Cristo Jesus. Ela não é do pastor Samuel, ela não é do conselho dessa igreja, ela não é dos membros dessa igreja. Ela tem um dono supremo, um pastor supremo, que é o dono dessa igreja, que é Cristo Jesus. Então Paulo mostra que a igreja de Deus, ela tem dois endereços. Ela está aqui, localizada geograficamente no Parque Esplanada, mas ela tem endereço espiritual, ela é de Cristo Jesus. Mas também, entendendo que ela é assim,
o cristão agora tem que ter um procedimento. E ele diz, chamados para ser santos, os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E aqui parece que Paulo fica meio confuso, porque ele mostra aos santificados, ou seja, eles já estão santificados, chamados para ser santos, mas não já são santificados, por que eles são chamados para continuar sendo santos? Paulo aqui está querendo dizer o seguinte, por Deus, por meio de Cristo Jesus, te salvar, te separar, a ideia de santificado aqui é separado. Por Deus te separar do império das trevas e trazer para o reino do seu amor. Agora você é santo. E por você ter essa nova identidade, santificada em Cristo Jesus, você tem que viver em conformidade com essa nova identidade. Vivendo em santidade. A sua vida como novo integrante da Igreja de Cristo tem que ser em conformidade com este Cristo que te chamou. Por isso que ele diz, chamados, santificados em Cristo Jesus, para ser santos. E aqui, irmãos, é uma lição para nós. Nós, como Igreja de Cristo, devemos viver essa nova identidade. Essa identidade é para nós também, que o final do verso 2 diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dele e nosso. Aqui no contexto, Paulo está mostrando para aquele povo, principalmente Corinto, tinha uma visão muito errada de pensar que somente eles eram a igreja verdadeira. Paulo está falando, não é isso. Todos aqueles que estão reunidos em todos os lugares, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, é a igreja também. Isso se aplica a nós hoje. Eu acho muito bonito ver as implicações da Escritura se realizando em nós. Nós fazemos parte desses todos que estão reunidos em todo lugar, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que esse texto foi escrito em Corinto há muito tempo atrás. Vai ser realizado hoje. Nós somos esse povo escolhido de Deus, para viver em conformidade com a nova identidade que Cristo nos deu. E por isso, eu te digo, se você tiver uma visão horizontal dessa vida, olhando apenas para as coisas dessa terra, eu sinto te dizer, você não vai enxergar muita coisa boa para essa igreja, para a igreja de Cristo nessa terra. Se você olhar apenas horizontalmente para as coisas da terra, você vai ver que seu irmão é chato, você vai ver que o louvor pode estar muito alto ou muito baixo, você vai ver que a luz não está boa, você vai ver que às vezes o pastor puxa a sua orelha, o presbítero não gostei da cara daquele presbítero, a professora brigou com meu filho, o café estava sem açúcar, ou o chá estava frio demais, o pão. Isso é um olhar horizontal para a igreja. Você vai ver só problemas. E esse era o problema de Corinto. Corinto começou esses problemas porque o olhar deles era apenas nessa terra. Mas Paulo está mostrando que o olhar deles não pode ser apenas horizontalmente, tem que ser vertical. Porque quando eu olho verticalmente, eu olho para Cristo, eu percebo que a igreja tem um dono. E quando eu olho para o dono dessa igreja, eu olho com um olhar diferente para essas coisas. Ao invés de eu olhar para o café que está sem açúcar, eu falo, Deus, obrigado que nós temos um café. Ainda mais nos dias de hoje, está caro, né? Obrigado que eu tenho um café. Deus, a professora puxou a orelha do meu filho, me ajude a ser um melhor pai, uma melhor mãe para a educação do meu filho. O Senhor colocou aquela mulher para chamar a atenção do meu filho, para mostrar para mim que às vezes eu não estou cuidando do meu filho como eu devia. Deus, o pastor puxou minha orelha. Obrigado. Porque é o Senhor usando a vida do teu servo para corrigir nas minhas práticas, que às vezes não está condizente com a vontade do Senhor. Deus, a luz está meio escurinha. Obrigado, nós temos um tempo. 22 anos de tempo. Louvado seja o Senhor por isso. A sua maneira de enxergar a igreja muda. Por quê? Porque o seu olhar não está apenas nas coisas da terra. Porque quando o seu olhar está verticalmente olhando para Cristo, você vai ver que aqui é um povo reunido, tudo pecador. Desculpe dizer isso, mas nós todos somos pecadores. Mas redimidos pelo sangue de Jesus e procurando viver em santidade. A sua ótica muda. Agora eu olho para o meu irmão não apenas como um chato. Eu olho e posso dizer, Deus, me ajude a ser bênção na vida dele. Para que eu me santifique e ajude ele no processo de santidade dele. Este olhar é quando você entende a sua nova identidade em Cristo.
Este olhar é quando você vive essa nova identidade que você recebeu em Cristo. Por isso, você como igreja, não fica olhando apenas para os problemas da igreja nesta terra. A igreja é cheia de problemas, sim. A igreja é cheia de desafios, sim. E olha que eu estou falando só de desafios internos. Se eu for olhar para o externo, vem muito mais desafios. Nossa sociedade hoje está atacando frontalmente a igreja. Mas se eu olhar somente para isso, eu vou ficar doido, eu vou me desanimar, eu vou pensar, e agora? O que será de mim? Eu te convido a olhar verticalmente. Não estou querendo dizer que você tem que andar olhando para cima, que é metafórico. Mas olhe para Cristo. Busque no Senhor e fale, Deus, o Senhor é o dono dessa igreja. O mundo está atacando a igreja, mas eu creio que o Senhor está no controle de toda situação. Às vezes, meu coração está aflito. Me ajude a ter calma no meu coração. Me ajude a ser bênção aqui na igreja e fora também. Me ajude a mostrar o teu evangelho onde eu estiver. No meu emprego, no meu trabalho, no meu bairro, onde eu estiver. Que eu seja bênção do Senhor. Isso é você olhando a nova identidade que você tem em Cristo Jesus. Mas o texto nos traz uma terceira lição. A primeira é que você deve honrar os seus líderes, ou honrar os líderes escolhidos por Deus. A segunda é você deve viver essa nova identidade que recebeu em Cristo Jesus. E a terceira lição que esse texto nos mostra é que você, como igreja de Cristo, deve descansar nas bênçãos que Deus te concedeu. Você, como igreja de Cristo, deve descansar nas bênçãos que Deus te concedeu. Após Paulo mostrar as suas credenciais, se dirigir à igreja que ele está falando, agora ele traz uma saudação. E o verso 3 diz: graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que aqui Paulo junta duas saudações comuns da época. Graça, que era uma saudação comum dos gregos, e paz, ou shalom, que era uma saudação comum dos judeus. Paulo vai usar essa fórmula como prática nas suas cartas. Usar a ideia de graça e paz. Inclusive, nós usamos muito nos dias de hoje. Mas, para o contexto dessa carta, isso é muito importante. Paulo está mostrando aqui, com essa junção de duas saudações para os coríntios, que eles não são a exclusividade da igreja de Deus. Porque, como eu disse, eles tinham essa ideia de serem a única igreja verdadeira. Paulo está mostrando que essa união dessas saudações, que a igreja de Deus é tanto para judeus quanto para gregos. A igreja de Deus não se prende a uma etnia ou a um povo exclusivo. A igreja de Deus está em grande expansão. E essa igreja de Deus está se expandindo, indo a todos os povos, todas as nações. E como eu disse, nós somos fruto disso hoje. Nós, como brasileiros, moradores de São Paulo, de Embu das Artes, Embu das Artes. Como moradores de Embu das Artes, nós fazemos parte dessa igreja. Nós desfrutamos dessa expansão dessa igreja. Mas também a maneira como Paulo, a construção que Paulo faz nessa frase é muito interessante. Graça e paz. Porque se não for a graça de Deus, um favor imerecido derramado no seu povo, não há como ter paz. Lembre-se do contexto mais uma vez. Se Deus não derramar a sua graça no meio daquele povo, não há como aquela igreja ter paz. Ela continuará em divisões, ela continuará em vida promíscua, ela continuará confrontando ou duvidando do apostolado de Paulo, continuará duvidando de pontos essenciais da teologia cristã. Mas Deus derrama a sua graça na sua igreja. Deus derrama a sua graça para que a sua igreja viva em paz. Isso é a bênção do Senhor para o seu povo. Ou seja, Deus derrama a sua bênção para que a sua igreja viva em paz com Deus. E essa bênção que Deus derrama, ele mostra o meio pelo qual ela é vinda para o seu povo. Final do verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é interessante que nós vemos a obra de Deus Pai e Deus Filho atuando conjuntamente. Deus Pai e Deus Filho trabalhando na vida da igreja. A graça de Deus Pai derramada na sua igreja por meio de Jesus Cristo, que traz paz para o seu povo. Por isso, nós hoje, como igreja, podemos sim
descansar nas bênçãos que Deus nos prometeu. Mas eu preciso destacar algo importante, principalmente nos dias. Quando eu digo bênção, eu não estou querendo dizer prosperidade financeira ou bênçãos materiais, não. Que algumas culturas da nossa época diz que bênção é isso. Então, se você quer ser bem-sucedido, chega a Deus, se aproxime de Deus, que Ele vai te dar tudo nessa vida. Não é esse tipo de bênção que é prometido ao povo de Deus. Sabe qual que é a bênção prometida ao povo de Deus? O próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, Romanos 8:1, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda Paulo, em Filipenses 4, de 6 e 7, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a bênção que Deus promete para o seu povo. Você, como igreja de Deus, pode desfrutar da união com Cristo. Não existe bênção material que substitua isso. Não existe bênção financeira que chegue perto dessa bênção maior de você ter paz com Deus. É essa bênção que Deus promete para o seu povo. Cristo morreu na cruz Cristo morreu na cruz em favor do seu povo, para que o seu povo agora tenha comunhão com Deus. Nós vemos, e a Bíblia nos mostra que antes nós éramos inimigos de Deus, distante de Deus por conta do nosso pecado, mas por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos reconciliação com Deus. Essa é a bênção que o povo de Deus pode desfrutar e que eu e você hoje podemos descansar. Como igreja de Deus, num mundo totalmente conturbado, num mundo totalmente cheio de problemas, você tem um refúgio onde você deve descansar. O refúgio chama Jesus Cristo. A sua vida precisa ser conectada e vivida junto com Cristo. E você pode se achegar a Ele. Você pode buscar essa vida em união com Cristo. Essa é a bênção que Deus prometeu para o seu povo. Deus ainda é mais generoso que para alguns Ele dá bênçãos financeiras, sim. Pode dar prosperidade financeira, sim. Mas esse não é o objetivo do povo de Deus. Se Ele te der isso, louvado seja Deus por isso. Mas se você não for um homem, uma mulher rico, próspero na terra, entenda que a maior riqueza de todas você tem, que é a salvação em Cristo Jesus. E é por meio dela que você deve viver. Aprendendo a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendendo a ser alegre, a alegria de Deus dominando o seu coração. Aprendendo a descansar o seu coração ansioso no Senhor Jesus Cristo. Porque assim você desfruta das bênçãos que Deus reservou ao seu povo. Mas para concluir, irmãos, nessa breve introdução, nessa saudação que o apóstolo Paulo faz a essa carta, ou a essa igreja, nós tiramos lições riquíssimas para a nossa vida. E como eu disse, um aniversário é o momento de nós fazermos reflexões. E nós, como igreja, hoje comemorando 44 anos dessa comunidade, nós podemos fazer essas reflexões e entender lições riquíssimas que a palavra de Deus traz a nós. Como honrar os líderes que Ele nos deu, orando, amando, trabalhando junto com eles na obra. E para os líderes, lembrando que a liderança que você exerce tem um objetivo, que é glorificar a Cristo. Mas também vivendo a nova identidade que Deus nos deu por meio de Cristo. Nós temos não apenas um endereço geográfico nessa terra, nós temos um endereço espiritual e é para ele que nós devemos olhar para vivermos essa nova vida e descansarmos nessas bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. A bênção de ter paz com Deus. A bênção de ter um refúgio eterno no Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você olhe para esse relato da igreja de Corinto e fale, eu estou me assemelhando muito a Corinto. Estou preocupado com isso.
Você falou muita coisa aí sobre o problema da igreja de Corinto que parece que sou eu. Ou talvez você esteja num momento assim, esteja desanimado com a igreja, desanimado com as coisas da igreja. Você está meio cansado, você está meio desanimado. Talvez você esteja passando por isso. Sua cabeça pode estar meio confusa para essas questões. Mas eu quero te dizer nessa manhã que se você está vivendo assim, há esperança para você. A esperança chama-se Jesus Cristo. O bom pastor, o dono da igreja. Você pode se chegar a ele. Como o texto de Filipenses diz, seu coração anda ansioso, coloque-se diante dele em oração. Busque ao Senhor Jesus Cristo. Ao invés de você apenas ficar criticando e ser um crente revoltoso, porque às vezes as coisas não estão sendo do seu jeito, você chega ao Senhor e fala: Deus, trabalhe meu coração. Tenho sido tão ingrato com as coisas que o Senhor tem me dado. Às vezes eu não tenho parado para observar as bênçãos que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Por quê? Porque meu coração está tão distante de ti. Você tem como pedir ao Senhor. Você tem como se achegar ao Senhor, porque Ele é o teu refúgio. Como eu disse, Ele é o dono da igreja. O próprio tema nos mostra. Cristo é o dono da igreja, você pode se achegar a Ele. Você pode buscar a sua esperança em Cristo Jesus. Mas saiba também que neste mundo você não vai encontrar a paz total. Os problemas acabaram dentro da igreja. Porque esse mundo ainda é cheio de pecadores, como eu e você. Mas você tem uma esperança eterna, porque Cristo Jesus foi preparar um lugar. Um lugar onde, quando chegarmos lá, como diz Apocalipse 21:4, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você precisa viver nessa terra com olhar a essa eternidade. Lá nos céus, nós desfrutaremos da paz perfeita com Deus, do relacionamento pessoal com Cristo Jesus, sem os problemas do pecado, sem os problemas deste mundo, mas desfrutando plenamente do relacionamento com Deus. Você, como igreja, deve ter essa esperança no seu coração. Por isso, este aniversário de 44 anos, nós podemos fazer essas reflexões. E minha oração é que Deus continue a sustentar esta igreja. Uma igreja que nós podemos, e particularmente falando, eu consigo ver o crescimento de Deus, o crescimento de vocês em Deus. Eu moro com o Thales, eu vejo, e sempre a gente conversa sobre isso, eu vejo como essa igreja é especial para ele, foi especial para mim, para o Hamilton, para o Vinícius, os seminaristas que passaram por aqui. E eu vejo que o povo de Deus aqui tem e está no caminho da busca constante de glorificar a Deus por suas atitudes. E minha oração é que essa igreja continue assim. Vocês têm um pastor sério, um homem de Deus, que busca conhecer mais de Deus para trazer um conhecimento verdadeiro e genuíno para vocês. Que vocês orem pela vida do pastor de vocês. Orem pelo conselho dessa igreja. E continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta jornada tão difícil de sermos crentes nessa época, mas é prazerosa, porque nós sabemos que a nossa jornada não é em vão, porque Cristo Jesus é o dono dessa igreja. Que assim Deus nos abençoe. Irmãos, estamos chegando ao final deste culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos ficar em pé, o som instrumental, e vamos cantar o hino 221. E que essa seja uma oração sincera, lá do fundo do seu coração, de ser um vaso de bênção. Então vamos ficar em pé, o som instrumental. Quero ser um vaso de
importantes, ó Pai, muito importantes que passamos nesta manhã, ó Pai, neste local, Deus, reservado para a adoração do Teu nome. Ó Pai, a Tua igreja se reúne neste lugar, ó Pai, em tantos outros, especialmente, ó Pai, esse dia do Senhor. Ó Deus, mas hoje essa igreja local está ainda mais feliz, ainda mais alegre, ó Deus, feliz no Senhor, pelo Senhor, ó Deus, por ter concedido a nós mais um ano de vida, ó Pai, mais um ano de organização. Ó Pai, a igreja é do Senhor, a igreja pertence ao Senhor, porque ela foi comprada pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, ela tem que ser do jeito que o Senhor requer. Então, Pai, nós pedimos perdão. Ó Deus, muitas vezes nós agimos como se a igreja fosse nossa, como, ó Pai, se o cargo fosse nosso, como se o ofício fosse nosso, mas, ó Pai, tudo é do Senhor e para o Senhor. Ó Pai, te louvamos pela vida do Teu servo, ó Pai, que nos abençoou esta manhã, ó Pai, com a Tua palavra, instruiu, ó Pai, da igreja, ó Pai, trouxe missões preciosas, ó Deus, para essa igreja que está neste lugar, ó Deus, ó Pai, baseado também naquilo que Paulo escreveu para uma igreja problemática, ó Deus, como a igreja de Corinto. Ó Deus, mas era a igreja do Senhor, ó Pai, e aquela igreja foi santificada pelo Senhor. Ó Pai, a nós também. Nos ajude, ó Pai, em nossas dificuldades e dá, ó Pai, gratidão sempre, ó Deus, especialmente pela maior das bênçãos que um ser humano pecador pode receber, que é o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Ó Deus, fortalece a todos nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que neste dia glorifiquemos o Senhor, ó Pai, se assim for do Teu querer, e logo mais à noite estejamos novamente aqui com muitas outras pessoas que não puderem estar agora pela manhã, ó Deus, para juntos glorificarmos o Senhor. Nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. E agora em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.